esperar pelo menos 2 minutos para que o pessoal comece a ser notificado, né? Leva aí um certo tempo. E eu estou fazendo a live de maneira sincronizada, tanto pelo Facebook, na minha página, como pelo Instagram. Então esperar aí um tempinho para que a gente possa estar iniciando aí a nossa live. E a live de hoje, que a meu ver é uma das mais importantes da minha vida, sem exageros nenhum. Eu tenho aí 5 anos de advocacia, são 5 anos de advocacia, né? Mais um tempo enorme de militância, mais um tempo de graduação. Já fiz muitas sustentações orais, já fiz muitas audiências. Desde 2014 que venho fazendo, né, lives desde as eleições de 2014, mas essa, até pela questão afetiva envolvida, para mim é a mais importante. E talvez nem todas as pessoas, embora algumas tenham uma noção, mas nem todas as pessoas têm de fato conhecimento da trajetória de vida da minha mãe e da trajetória política também, né? Então, daqui um tempinho para que a gente possa estar iniciando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a quem está aí entrando, certo? A gente está aqui tentando, né, de todas as formas sobreviver, né, no isolamento, no distanciamento, seguindo à risca as orientações por parte dos especialistas, né, mas acreditamos em Deus, acreditamos no nosso Senhor que isso passará o mais breve possível. Então esperar aqui mais um pouquinho para que a gente possa iniciar de fato a nossa live, que tem como tema a trajetória política da minha mãe. Eu marquei para as 7 horas, falta aí 1 minuto, então estamos aí praticamente como os londrinos, praticamente como os ingleses, estamos pontuais, certo? Abraço a todo mundo que está chegando, Jamerson, Bahia, Tarcísio, Ironaldo, Vitória, minha sobrinha, e sejam todos muito bem-vindos. Porque me propus a fazer essa live? Eu tinha feito outras tantas lives e nasceu no meu coração a vontade de fazer uma live com um pouco da vida da minha mãe, certo? Com um pouco da trajetória de vida, de luta da minha mãe. Ela que tem 4 mandatos, né? Está no seu 4º mandato. Provavelmente irá ir para uma disputa futuramente, né? E surgiu realmente dentro do meu coração essa vontade de fazer essa live com esse conteúdo. 7 horas, como londrinos, a gente inicia pontualmente. Minha mãe, ela não é filha de Camutanga, ela não é filha natural de Camutanga. Minha mãe nasceu em 15 de abril de 1958 em Sapé, mais especificamente onde fica hoje a cidade de Sobrado. Sobrado na época era distrito. Então ela nasceu numa pequena propriedade rural, né, onde vivia o seu pai, Antônio Correia, e a sua mãe, Rosa Augusta. Uma propriedade muito simples, né, e ela nasceu ali. Então ela tanto pode ser chamada como sapeense, como oriunda de Sobrado, como camutanguense por adoção. Então, ela, como dito, é filha de Rosa Augusta, né, e Antônio Correia, que eram agricultores. Além dela, né, tinham dessa união entre minha avó Rosa Augusta e Antônio Correia, tinha ali 11 filhos, né? Ela é a mais nova dessa união,
de Rosa Augusta e Antônio Correia, sendo que são com ela 9 irmãs e 2 irmãos, entre eles Lúcio Correia, que é o mais velho, inclusive, de todos os irmãos. E minha mãe perdeu a sua mãe ainda muito nova, com 4 anos de idade, né? E eu sempre pensei, sempre imaginei o quão difícil isso deve ter sido, porque ainda mais naquele momento em que as coisas eram mais escassas, as dificuldades eram bem maiores, você perder ali o alento da sua mãe. E uma curiosidade é que a gente não conhece o semblante de nossa avó, porque a família era tão simples, a família era tão humilde, que nem fotografia existe. Então a gente se dá aí o trabalho, né, de imaginar como seria a nossa avó, mas infelizmente a gente não tem nenhuma foto dela. Então minha mãe perde ali com 4 anos de idade a sua mãe, né, e passa a viver com o seu pai, Antônio Correia, e depois com a sua madrasta, né, inclusive ajudando nos cuidados ali com os seus meio-irmãos que vieram depois, ou seja, que já são fruto dessa segunda relação do meu avô. E minha mãe sempre me contava, é claro que guardadas aí algumas coisas, alguns aspectos que ela evitava falar, mas ela ajudava em absolutamente tudo, desde buscar água, porque o acesso à água era difícil, então ela tinha que andar alguns quilômetros para pegar água, como cuidar de alguns bichos, entre outras coisas. Então, imagino eu que tenha sido bem difícil, né? As dificuldades, escassez de alimento, dificuldades materiais, e essas coisas sempre vieram assim na minha cabeça, sabe? E eu acredito que muito por isso minha mãe passou a ser uma das maiores referências da minha vida. Então, minha mãe vive a sua infância, né, com seu pai, que era, por ser do campo, por ser uma pessoa calejada, era uma pessoa mais dura, inclusive, né? E é de se imaginar. E ela viveu um bom período com o pai, com a mãe e com alguns meus irmãos, visto que algumas irmãs dela já tinham inclusive se casado, certo? Já tinham ido viver em suas respectivas casas. Entre 10 e 11 anos, ela sai da casa de seus pais e vai viver com a sua irmã em Santa Rita, minha tia Socorro. E viveu ali, estudou e tudo na casa da irmã. E em meados de 70, ela é trazida para Camutanga pelo meu tio Lúcio, né, para viver na casa dele, para ali ajudar de alguma forma, enfim. E passa a viver em Camutanga. E aí, minha gente, é que eu acredito no seguinte: eu acredito, como sou cristão, eu não acredito no acaso, eu acredito que tudo é permissão divina. E minha mãe vem para Camutanga, né? Já não tinha mãe naquela época, e vem para uma cidade que é diferente daquilo que usualmente ela estava habituada, para longe de suas irmãs, para longe dos seus irmãos, dos seus meio-irmãos, e vem viver na casa do seu irmão, que por mais que fosse irmão, mas não era uma pessoa que ela tinha tanta afinidade como tinha com os outros. Então ela vem viver em Camutanga, passa a ter amizades aqui em Camutanga, passa a criar laços aqui em Camutanga. Estudou no Colégio Monsenhor Júlio Maria, onde fez o que seria hoje o ensino médio, né? E conheceu meu pai, se casou com meu pai. Dessa relação são 3 filhos, sendo Valmir o mais velho, Viviane a do meio e eu sou o mais novo. E
Minha mãe passou um período vivendo na casa do meu avô Antônio, meu avô paterno, e da minha avó materna, né? Não tinha ainda casa, não tinha ainda um teto, e teve que viver, né, com filhos na casa desse pessoal. Depois passou a viver de aluguel em algumas casas. E o primeiro contrato de trabalho que foi firmado, que foi a primeira oportunidade que minha mãe teve, foi com o ex-prefeito que faleceu, Pereirinha. Foi ele que assinou pela primeira vez um contrato com a minha mãe para que minha mãe pudesse dar aula no Manuel Guedes. E talvez aí algumas pessoas com um pouco mais de idade que eu tenham tido a oportunidade de ter tido alguma aula com ela. Eu já ouvi inclusive algumas pessoas dizendo que ela tinha sido professora deles. E foi o primeiro contrato que minha mãe teve. Foi a oportunidade dada pelo ex-prefeito Pereira. E ela faz questão de mencionar isso como forma de gratidão, né? Que o primeiro contrato foi assinado pelo ex-prefeito Pereirinha. E só depois, né, já com a recondução do meu tio à prefeitura entre 82 e 86, 88, 82 e 88, salvo engano, ela vai para a unidade mista, que a gente chama de maternidade porque existia ali uma maternidade instalada. E ela passa a desempenhar ali um serviço de administração, né? E isso eu não ouvi da boca dela. Os relatos eram de terceiros, pessoas às vezes de mais idade, pessoas que tinham trabalhado com ela, e essas pessoas sempre se referiram a esse período da minha mãe, esse período profissional da minha mãe, com muita nostalgia, dizendo inclusive que ela era uma pessoa com espírito público muito elevado, que era uma pessoa muito simples, que era uma pessoa que tratava todo mundo muito bem, muito organizada. E ficou ali na unidade mista, na maternidade, até o início da década de 90, né? Ela pôde desempenhar, mas houveram algumas situações, algumas situações de desentendimento político, por assim dizer, né? Ela acabou sendo retirada da unidade mista e passou aí a tá sempre em alguns órgãos. Isso aí eu lembro, esse período eu lembro perfeitamente. Muito embora eu fosse muito criança, muito embora eu fosse muito novo, muito jovem, fosse criança mesmo, mas eu lembro perfeitamente. Eu lembro da minha mãe trabalhando no centro comunitário que ficava na Rua Nova, né? E algumas vezes eu tive a oportunidade de ir ali. Eu era um menino, uma criança que tinha problema de asma e vez ou outra eu estava em crise. E lembro com carinho de minha mãe me levando, sem ter acesso a carro, a ambulância, e muitas vezes tendo que me colocar num braço. Eu sempre fui uma criança um pouco mais pesada, e tendo que me colocar e me socorrendo nas crises que tinha. Então eu lembro disso talvez muito por causa dessas crises que tinha, né? Lembro de minha mãe no centro comunitário, e ali minha mãe conseguiu fazer algumas amizades, né? Mas depois foi transferida para o colégio Monsenhor Júlio Maria. E ali passou um tempo trabalhando. E mais uma vez, minha mãe, como sempre teve uma capacidade muito grande de dialogar, sempre foi uma pessoa muito boa com pessoas, sempre foi o tipo de pessoa de fazer amizade com facilidade, sempre foi uma pessoa muito agradável. E aqui não falo como filho, eu falo como pessoa realmente. Todo mundo sabe disso. Concordem ou não com ela no aspecto político, todo mundo sabe que minha mãe, ela é uma pessoa muito dada à conversação. Ela é o tipo de pessoa muito dada a dialogar com as pessoas. E ali ela fez várias amizades, né? Várias amizades no colégio, no Monsenhor Júlio Maria. E aí, mais uma vez, minha mãe é transferida
para o Francisco Pereira, que fica aqui no Mutirão. Ela trabalhou na biblioteca, né? E por mais assim que alguma coisa ficasse de nostalgia por parte dela, por mais que tivesse uma tristeza pelo fato de ter sido retirada da unidade mista, lugar onde ela tinha realmente amor de trabalhar, de ter contato ali com as pessoas, principalmente atendendo o pessoal mais carente, né, de nossa cidade, pessoas doentes que muitas vezes, além dos problemas de saúde, tinham tantos outros problemas. E ela, apesar de ter realmente essa tristeza de não poder mais desempenhar ali esse serviço, eu lembro que ela não cruzava os braços, não era tipo, eu agora estou aqui na biblioteca, vou ficar aqui e vou cumprir meu expediente. Não, eu lembro que minha mãe ajudava na cozinha, né, servindo os alunos, né, ajudando as merendeiras. Quem trabalhou com ela sabe disso e sabe que eu não tô contando aqui conversa, conto da carochinha, é fato. E em 2000, né, o então prefeito Luiz Gonzaga, e aí já existia ali naquela época a pré-candidatura de Armando. Luiz Gonzaga, ele faz uma pesquisa para ver qual seria o nome mais aceito para voltar para estar à frente da unidade mista, para voltar a ser ali para a direção da unidade mista. E o nome da minha mãe aparecia quase que como unanimidade, né? Então ela é reconduzida à unidade mista no ano 2000, volta a desempenhar o mesmo trabalho que tinha desempenhado antes, né? Com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero. E aí é quando o Armando ganha a primeira vez. Armando ganha em 2000, ela volta a ser, continua sendo diretora da unidade mista em 2001, com aval do então secretário de saúde, que era Dr. Paulo, e com equipe muito boa. Equipe assim, de vigia, motorista, médicos, técnicas, enfermagens, enfermeiras, cozinheiras, todo mundo realmente era uma equipe assim. Eu lembro disso de forma muito clara. E ela sempre com a organização que ela tinha e o poder de conversar com as pessoas, porque todo mundo tem defeito, mas aí um defeito que minha mãe realmente não tem é autoritarismo. Minha mãe, ela é muito tranquila, minha mãe, ela sabe dialogar com as pessoas, ela consegue conversar com as pessoas, e isso foi uma das coisas que ela passou para a gente. Então ela volta ali para a unidade mista, trabalha com uma equipe muito boa de médicos, enfim, e com aval, né, do então secretário. Então não faltava medicamento, né, exames laboratoriais, as pessoas tinham acesso, né, entre outros exames também de imagem, enfim. Então foi um trabalho muito bem feito. Foi um trabalho ali na unidade, não só na unidade mista, né, onde ela trabalhava, mas em outros setores da saúde as coisas funcionavam perfeitamente. Então, em 2003, e aqui eu peço licença, inclusive, aos meus primos por citar, e ao meu tio também, por citar essa história, em 2003, 2002, 2003, meus primos e meu tio Lúcio decidem romper com o então prefeito Armando. E como minha mãe vinha tendo apoio para desempenhar esse trabalho e via que a população estava sendo beneficiada com esse trabalho dela e tudo, ela não concordou com esse rompimento, né? Por mais que tivessem ali os motivos dos meus primos, e aqui eu não quero entrar no mérito, mas ela não concordou. Por quê? Porque Armando naquele momento dava condições para que ela trabalhasse e beneficiasse o povo. Então ela
se mantém na estrutura da administração, se mantém como diretora da unidade mista. E aí, no ano de 2004, aconteceu um caso que talvez tenha sido assim, o estopim para a decisão dela entrar na política. Houve uma enquete, uma espécie de votação popular, em que as pessoas escolheriam ali as pessoas que seriam destaques, né, na saúde, as mulheres destaques na saúde. Isso foi no mês de março de 2004, salvo engano. E minha mãe, mais uma vez, é destaque, ganha esse prêmio, ganha esse reconhecimento. E aí começa a amadurecer essa vontade de, por que não, ser uma parlamentar, visto que ela passou a vida toda ajudando meu primo, prefeitos, fazendo a sua parte. Por que não ela, né, como mulher, como pessoa batalhadora, como pessoa de uma trajetória que dá orgulho? Por que não ela sair candidata? E aí ela conversou com alguns amigos, os familiares, e ela decidiu sair do PMDB, que ela fazia parte, e entrar no PSDB. E ali foi formando a sua candidatura, né? Eu recordo que as adesões, as pessoas que vinham voluntariamente, pessoas que tinham trabalhado com ela no passado e naquela época vinham, né, dizer que estavam apoiando, as pessoas vindo aqui em casa para confeccionar material, foi uma coisa muito, muito bonita, assim, porque ali eu tive dimensão do quanto minha mãe era querida. Ali eu pude ter dimensão do quanto minha mãe tinha feito algo de positivo para a cidade, já ali. E as pessoas vinham, as pessoas diziam que iam apoiar, que iam fazer da ajuda que fosse, do jeito que fosse, e compraram realmente a candidatura da minha mãe. E a candidatura só cresceu e, como era de se esperar, ela se elegeu naquele ano, foi o primeiro mandato. Uma pessoa muito simples, sem recursos, contando só realmente com a misericórdia de Deus e a ajuda de amigos e de familiares, minha mãe consegue a sua primeira legislatura. Quando ela vai para a sua primeira legislatura efetivamente empossada, existiam algumas bandeiras que minha mãe tinha ouvido das pessoas que tinham trabalhado e que ela colocou como norte. Uma delas era a questão da insalubridade, porque os vigilantes não recebiam, o motorista não recebia o auxílio, o adicional de periculosidade, as enfermeiras, os médicos não recebiam as insalubridades. E foi realmente uma bandeira que ela levantou, lutou e foi até o prefeito exigir que isso se transformasse em lei. E Camutanga, hoje, graças a Deus e graças ao empenho da minha mãe, dessa vereadora forte, dessa vereadora destemida, o pessoal da saúde recebe o adicional de insalubridade. E muitos outros, de forma equiparada, recebem o adicional de periculosidade. Só para constar, existem cidades aqui na região que não recebem. Então, eu acho que, assim, das várias conquistas, das várias coisas que ela fez de positivo, essa realmente foi um marco, né? Mas aí começam a ter desgastes, porque minha mãe, ela sempre teve uma coisa com ela. E aí eu não sei se ela herdou do meu avô, não sei se ela herdou da minha avó, porque não cheguei, infelizmente, a conhecer. Mas minha mãe sempre foi muito sincera, sempre foi muito honesta com aquilo que ela acreditava. E ela é do tipo de pessoa que, se ela visse que alguém estava sendo prejudicado, assim, o setor estava sendo prejudicado, não importava quem fosse, ela não se calava.
ela ia, se fosse o caso, no gabinete do prefeito, ela ia no gabinete de secretário e ela ia reclamar. Então minha mãe começou já ali no segundo mandato do prefeito Armando, de 2005 em diante, a gente começou a ser meio que escanteado. A gente já não era lá chamado para certos eventos, já existiam algumas conversas de bastidores, algumas caras por baixo, alguns olhares por baixo para a gente, justamente por causa dessa postura dela, né? De não aceitar as coisas pelo simples fato de estar apoiando, né? E aí eu lembro de um momento assim que foi muito duro para ela. Minha mãe é evangélica, ela tem exatamente a minha idade como evangélica, ela tem 33, indo para 34 anos de igreja, né, de Igreja Assembleia de Deus. E existia um evento, foi marcado um evento aqui, que foi muito divulgado, em que viriam, além de alguns cantores aqui da região, viria Shirley Carvalhais. E a gente não sabe até hoje o motivo de Shirley não ter vindo. E aí, com a licença da palavra, peço até escusas pelo que vou dizer, o pau quebrou nas costas de quem? Da minha mãe, porque era a evangélica, né? Porque não deveria ter se cogitado fazer esse evento. E ela sofreu bastante ali. Ela sofreu bastante, e eu acredito que ali foi realmente a primeira grande decepção da minha mãe com o prefeito e com sua equipe naquela época. A gente entra em 2008 e aí surge o nome de Ricardo Godoy para ser o candidato a vice numa chapa encabeçada por João Leite. Ricardo, que tinha sido coordenador na campanha de 2000, na campanha de 2004, era uma pessoa que tinha uma infiltração muito boa nos bairros, na zona rural, era uma pessoa que conhecia bem. E é claro que, por ser amigo da minha mãe simplesmente abraçou essa pré-candidatura de Ricardo, né, como vice-prefeito naquele tempo. Mas já no apagar das luzes para a decisão do nome de vice-prefeito, o grupo do então prefeito Armando tomou outra decisão e colocou uma outra pessoa. E aqui, de forma nenhuma, não querendo desmerecer, não é isso, que é alguém que tem os seus valores e tudo, mas a gente não achou certo, porque praticamente foi a revelia de Ricardo. Praticamente as decisões foram tomadas à revelia de Ricardo. E a gente não gostou e a gente se posicionou. Minha mãe se posicionou dizendo que não era a favor daquela situação, que não achava certo. E a gente começou a ter desgastes dentro do grupo. A gente começou, em outras palavras, a ser perseguido dentro do grupo, né? E a gente passou as eleições de 2008 praticamente toda sofrendo todo tipo de retaliação dentro do grupo, né? As falas da minha mãe eram cortadas, a gente não tinha acesso a certas coisas, enfim, etc, etc, etc. E a gente viu realmente que não era do interesse do grupo que ela se elegesse. Mas, mais uma vez, por um propósito de Deus e pela vontade de amigos, minha mãe se elegeu. Com toda dificuldade, mas se reelegeu. E ali minha mãe tomou uma decisão, né, de não acompanhar mais o grupo, do prefeito Armando, né, justamente por causa dessas coisas que tinham acontecido, né. E em 2009, no primeiro ano do mandato de Trigueiro, várias fake news, pasmem, já naquela época existia, viu? Várias fake news davam conta de que minha mãe tinha feito isso, tinha feito aquilo, tinha chamado o GAT na época para ir para cima do pessoal, coisa que nunca aconteceu. E minha mãe passou de levar ovada, minha mãe passou de ser enxutada, entre outras coisas, e aí realmente a relação
que já estava totalmente danificada, quebrou de vez. Não tinha mais condições de minha mãe voltar a apoiar o prefeito Armando naquela época. Então minha mãe passa a dar apoio a Lia Trigueiro, seguindo com a sua mesma visão de que o importante não era ganhar, se reeleger, etc. Não. O importante era fazer alguma coisa que servisse de legado para a população. E aí minha mãe, né, tem mais uma conquista, que é justamente a conquista da equiparação das professoras inativas com o piso das ativas. Então, minha mãe consegue mais uma vez essa conquista, né? Uma conquista importante. As professoras inativas aposentadas hoje têm o seu salário melhorado justamente por causa dessa luta da minha mãe, e é um legado dela. Concordem ou não, faz parte. Eu venho dizendo sempre com antagonismo. A oposição de ideias faz parte de uma democracia, não é isso. Mas aí o reconhecimento sim. E as professoras inativas hoje recebem um salário melhor justamente por causa dessa luta da minha mãe. E minha mãe continuou lutando, sem recursos, né? Faltando a parte de comunicação, né? Faltando muitas vezes ferramentas para que ela pudesse mostrar o que ela estava fazendo, lutando, indo ali na Câmara às vezes sendo enxotada. E aqui eu não cito o nome desse vereador por uma questão de respeito, até porque passou. Mas vereador que disse que minha mãe lia a Bíblia de cabeça para baixo, certo? E aí a ofensa é dupla, foi dupla. Foi a ofensa à dignidade de uma pessoa e a ofensa à liberdade de credo de uma pessoa. Isso aconteceu na Câmara, porque minha mãe tem esse lado, tem esse jeito realmente de se impor, de impor aquilo que ela acha que é verdadeiro. E muitas vezes ela é mal interpretada. Muitas vezes as pessoas olham e acham que não, não deveria ser bem assim, deveria silenciar aqui. E não, ela não silencia. Porque, como disse, existem coisas que são propósito. Existe um propósito de Deus e existe aí um mandato da minha mãe, pelo fato dela não ter recurso, pelo fato dela ser uma pessoa de berço simples, de berço humilde. As pessoas que votam na minha mãe votam porque acreditam nela, porque acreditam que ela desempenha uma boa legislatura. E aí, como todas as eleições, a gente chora quando termina, quando chegam os resultados, porque, minha gente, assim, vai de encontro a todas as projeções. Porque minha mãe sem dinheiro para alugar um carro, para botar sua musiquinha, seu jingle na rua, às vezes sem dinheiro para fazer um bottom, às vezes sem dinheiro para fazer um santinho, e o povo compra essa ideia. Eu lembro que em 2008 o carro de divulgação dos jingles da minha mãe era um Fusca que vivia vazando óleo, e a gente tinha que estar comprando óleo, tinha que estar empurrando, tinha que estar amarrando o som. Meu irmão tinha alugado uma moto velha para estar andando na cidade, né? E sempre tinha alguém disposto a ajudar. E quantos amigos chegavam às vezes e apertavam a mão da gente e diziam: olhe, vá lá, viu? Lute pela sua mãe, porque a gente precisa dela na prefeitura. Então são essas, na Câmara. Então são essas coisas que enchem a gente de orgulho. Todo o trabalho da minha mãe, quando é reconhecido, o esforço,
quando é reconhecido, a gente vê que vale a pena. E eu já cheguei a perguntar à minha mãe por que ela continuava. E ela é sempre muito assertiva, no sentido de que continua porque ela acha que ainda pode fazer alguma coisa pelo município. Ela acha que ainda pode fazer alguma coisa pela população. E essa legislatura tem mostrado muito isso. Tem mostrado esse ímpeto dela de querer lutar, de se posicionar do lado certo da história, né? Não sabemos, sinceramente, o que acontecerá daqui para frente. Em 2017, minha mãe descobriu que tinha um tumor na boca. A gente não sabia que era um tumor, mas a gente tinha uma noção do que seria. E ela sempre tentando preservar a gente e as pessoas queridas dessa situação. E a preocupação muito grande. E num momento de muita dignidade, eu vi minha mãe, no dia que ela foi fazer a cirurgia, ela ia até Recife de carro, lá da entrada, marcar a cirurgia e ela voltar para a Câmara em Camutanga, porque tinha um projeto que estava para ser colocado em votação e ela não podia se eximir. Até podia, porque ela tinha uma cirurgia para ser feita e não era uma cirurgia simples. E ela voltou. Ela veio, deu a sua contribuição e eu acho que esse foi um dos momentos mais assim comoventes, e que eu vi que agradeci a Deus por ter, além de mãe, ter a oportunidade de votar numa pessoa com esse espírito público. E aí depois a gente teve conhecimento de que se tratava de um câncer, de um carcinoma. Graças a Deus não precisou nem fazer a radioterapia, né? Ela sempre, periodicamente, faz ali a sua avaliação e a gente acredita realmente numa cura divina. E é isso, minha gente. A história da minha mãe, para mim, é uma lição. E todas as vezes que a gente pensa em esmorecer, todas as vezes que a gente pensa que tem alguma coisa dando errado, eu lembro da história da minha mãe. O fato de não ter, como disse no início, nenhuma foto da mãe, né? Para abraçar, para lembrar toda a história difícil, de luta, de mudança, e ela está hoje em pé. Então, assim, por isso que eu disse no início que seria a live mais importante na minha vida. E eu tenho muito prazer em estar ajudando minha mãe no mandato, e hoje ser um advogado e estar podendo contribuir no mandato dela. Quantas vezes a gente senta aqui para ver, Vaguinho tá assim, tem gente que tá assim, tal lugar tá acontecendo isso, o que é que a gente pode fazer, os professores estão... Então, assim, eu queria aqui deixar de público os meus parabéns à minha vereadora pelo mandato, pelos 4 mandatos que ela tem, esperando que Deus continue cumprindo com o seu plano na vida dela, esperando que ela possa continuar tendo anos de vida para que ela possa continuar exercendo esse trabalho que é tão importante para a nossa comunidade, junto com outros tantos amigos, tantos outros vereadores e etc, e amigos. E é isso, e eu espero que Deus continue nos abençoando a cada um de nós, né, dando anos e anos de vida, e que a gente possa o mais rápido possível vencer essa pandemia. Agradeço demais a cada pessoa que comentou, que acompanhou essa live,
E eu peço a vocês que, se possível, vocês compartilhem essa live, porque a história da minha mãe daria um livro, um não, vários. E só queria dizer isso. Parabéns à minha mãe pelos 4 mandatos e que ela continue com essa postura. Forte abraço, Deus abençoe a cada um.